aquilo pode ser te levar para o fundo do poço, ou você pode usar como catalisador para propulsão, para onde você quer ir. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento e carreira médica do Brasil. Hoje, episódio especialmente necessário, porque é com alguém que representa uma geração de médicos que não abriu mão da medicina super bem feita, mas também se recusou a adoecer para continuar exercendo essa nossa profissão. Nossa convidada é médica, doutora pela USP, gastroenterologista, mentora de médicos, empreendedora da saúde e fundadora de uma das iniciativas mais consistentes de formação médica fora do nosso modelo tradicional. Ela é alguém que entendeu cedo que cuidar bem do paciente exige, antes, cuidar bem do médico. Se você sente que a medicina ainda é pesada demais, se você tem excelência técnica, mas sente desorganizado, inseguro, desvalorizado, meio perdido. Se você quer continuar amando a medicina, como nós amamos, sem perder no caminho, sem se perder no caminho, esse episódio é para você. Não deixa de se inscrever no canal, envia esse episódio para todos os amigos médicos e para quem quiser nos assistir e fica até o final, porque nosso ping-pong de hoje está imperdível. Fala, doutora Natália Carneiro, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada, Ricardo, pelo convite e também por essa introdução tão gentil, não brifada, mas que eu achei que foi uma interpretação perfeita, foi cirúrgica, viu? Você pegou bem a essência do lugar que eu quero ocupar na mente das pessoas. Obrigada. Natália, tudo que a gente faz repetidas vezes, a gente melhora um pouco. Eu estou longe de chegar no lugar onde eu quero, porém, é sempre um passinho de cada vez e a gente vai melhorando, repetindo, 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 repetindo. Que bom, que coisa boa. Obrigada, obrigada pela gentileza. E de verdade, ó, parabéns de antemão pelo trabalho que você e seu digníssimo esposo estão fazendo para tentar resgatar a nossa medicina, a nossa essência, e vocês estão aí realmente de parabéns. Então, de antemão, para todos aqui, na nossa introdução que estão escutando isso, agradeço, que eu acho que a gente precisa de mais pessoas que nem vocês, tá? Sim, é verdade, é verdade. A Me gente diz um negócio. Como é que começa toda essa tua jornada? Fala aí, da onde que você sai? Como é que é a tua origem familiar? Casa mesmo, ausência e presença de pais, irmãos. Dá um overview aí da tua casa, no início de tudo. Então, eu sou nascida em São Luís, do Maranhão, em uma família de classe média, tá? A primeira lembrança que eu tenho da minha infância é de uma criança que recitava poemas de Cecília Meirelles nas festas de família. Então já era comunicativa, já tinha uma certa presença de palco, digamos assim, né? E a minha adolescência foi um momento muito pesado na minha vida, porque os meus pais tinham um casamento muito conflituoso, tá? E a gente teve falência familiar na família. Para mim, é tão desafiador quanto ser pobre quando você tem falência, né? Porque você é de uma família de classe média, você estuda num colégio particular, mas você tem muita restrição financeira, vive com restrição financeira. Durante toda a adolescência, eu ouvi muitas vezes, né? A gente não pode comprar, não tem dinheiro, não é pra gente. Aquela restrição acaba gerando assim uma certa mentalidade de escassez. Mas eu acho que como tudo na vida, tudo que é jogado na gente, a gente tem a opção de decidir o que que a gente vai fazer com aquilo. Aquilo pode ser te levar para o fundo do poço, ou você pode usar como catalisador para propulsão, para onde você quer ir. E eu acho que eu sempre, até que não intencionalmente, eu acho que eu soube utilizar essa energia na direção correta, que foi a utilizar, filtrar tudo que eu tinha do meu ambiente. Então, a minha mãe é médica, aposentada, é funcionária pública, que se aposentou após 40 anos de servir. Hoje ela não quer ver paciente, não quer atender paciente, não quer. Trabalhou como plantonista a vida inteira. E eu ouvia muito ela dizer que o nosso primeiro marido é a profissão, marido é a profissão, marido é a profissão, porque ser médica foi o que salvou a nossa família. Meus pais acabaram se separando, né? Mas o fato de ela ser médica foi o que fez ela sustentar as três filhas. Então, naquela época, 20 anos atrás, era para médico não falta emprego. Se você tiver uma profissão, você está seguro.
eu cresci ouvindo esses conceitos. Então, Qual é assim, a ordem de vocês, das irmãs? Você é a mais velha, a só mais do nova do meio, meio? só do meio. Tuas Então, outras irmãs fizeram medicina também, não? não, uma advogada e uma enfermeira. Então dizia assim que eu fiz medicina por amor, não vou ser hipócrita, tá? Aliás, na minha adolescência eu me recordo de eu desejar ter sido diplomata. Queria viajar ao mundo, falar várias línguas, então eu sempre tive esse desejo de expansão, de impacto, de expansão, de conhecer outras coisas. Mas para quem mora lá no Maranhão, isso parecia assim algo muito distante, algo muito difícil de ser alcançado. Então, se você é uma ótima aluna, como eu era, estudava de bolsa por ser boa aluna, ter uma profissão que ia me dar uma segurança parecia algo muito natural no meu contexto, né? Se eu me submetesse à formação que mais exige da pessoa, que é a formação médica, né? No contexto de 20 anos atrás, Uhum. optar por escolher ser médica, eu estarei segura. Foi o raciocínio que eu tive, né? E teu pai trabalhava com o quê? Teu pai trabalhava, Meu não? pai é advogado, Teu pai é advogado. advogado. Mas ele tentou empreender várias vezes nesse momento aí de falência e nada deu certo. Vendo o teu momento atual, olhando para trás, né? Você tem a percepção que você tinha esse desejo de sair daquela tua realidade? Você tinha desejo de sair da tua realidade local ou você tinha desejo da tua realidade que foi construída aí nessa tua história de família com dificuldade? Eu costumo dizer que a gente não pode desejar aquilo que a gente não conhece ou que a gente nunca viu. É impossível, né? Então a gente vai mudando as nossas metas de acordo com as referências que a gente tem, mudando Perfeito. inclusive a nossa escala de valor, né? Uhum. Então, naquele momento, eu me lembro assim, quando eu era criança, o meu pai já dizia das três filhas que ele me comprou no shopping. Tinha uma que ele comprou na feira e uma ele comprou na Rua Grande, que era a Rua do Comércio lá de São Luís. Então, ele disse que ele tinha me comprado no shopping. Então, eu sempre tive, sim, um gosto por coisas boas. Eu desejava viajar. Eu fui a primeira pessoa da minha família que fez uma viagem internacional. Que legal. A família toda, porque eu fiz o intercâmbio da IFMSA quando eu era aluna de medicina. Então, eu fui para a Europa com uns 21 anos, com 700 euros, ficar 45 dias com 700 euros. Tudo tá certo quando a gente precisa. Tudo dá certo. Então, eu tinha, sim, esse desejo de expandir, mas não tinha como eu nem imaginar ser o que eu vivo hoje, né? Não tinha como, porque eu não tinha visão, eu não tinha referências, eu não tinha como desejar o lugar que eu tô hoje. E tua referência, quando você opta pela medicina, era tua mãe? Sim, a referência era ter uma segurança, mas, por exemplo, minha mãe era pediatra, eu já não queria fazer pediatria, porque eu via, ela era pediatra, neonatologista, então eu sempre via minha mãe de plantão, né? Então, apesar da minha mãe ser minha heroína, né, a pessoa que é responsável por eu ter chegado ali, ter feito uma faculdade, eu não queria ter aquela vida de plantão, plantão, plantão. Então, eu dizia que eu queria uma faculdade, uma especialidade que eu não precisasse ficar tanto tempo longe de casa, né? Tanto é que eu me lembro muito que quando foi chegando assim o final do curso de medicina, e eu explorei tudo do curso de medicina. A minha vida acadêmica, Você faz lá, Natália? fiz Federal do Maranhão. Passei Aham. no meu primeiro vestibular, entrei na faculdade aos 17 anos, e era aquela assim, aquela CDF, aquela só que eu não era uma CDF chata, sabe? Era a CDF que dava pesca desde a escola. Eu sempre queria estar com todo mundo, eu sentava, participava da galera, era comunicativa, porém eu era CDF, assim, eu já tinha estudado tudo que o professor falava, E teu lazer era o quê? Era estudar? estudar. Sempre amei estudar. Era leve para mim estudar. Eu chegava da escola, assistia o Chaves, né? Como todo mundo, a minha adolescência inteira, chegava da escola, assistia o Chaves e ia estudar. De 2 da tarde às 6 da tarde eu ia estudar. Então, por exemplo, as pessoas iam tirar férias, minha família ia tirar férias em julho, eu me lembro, do terceirão. Eu não quis ir, porque ia ter revisão de cursinho, coisa de redação, simulado de química. Eu não queria perder essas coisas. Eu era empolgada, entendeu? Não era um fardo, nunca foi um fardo para mim, né? E eu participei de tudo. Eu fiquei E tua irmã já tinha entrado. Tua irmã já fazia faculdade. a mais velha já de Mais enfermagem. velha. Sim, mais velha já de enfermagem. Como é que é a tua jornada de faculdade? Boas lembranças? Eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Às vezes eu falo pro Felipe as coisas que eu fiz, ele olha assim, meu Deus, você não tinha que fazer, não. Mas assim, pesquisa básica em laboratório, matei ratinho, da época que não tinha esse negócio de direitos dos animais, que furava a patinha do ratinho, fiz cirurgia em ratinho, fui liga acadêmica, como a gente cuida de muitas.
carreiras médicas aqui, eu estruturo o modelo de negócio. Outro dia entrou uma pneumopediatra, e eu falando para ela do espaçador, que eu fui da Liga de Asma. O Felipe olhou assim, da Liga de Asma? Você fez isso tudo? Liga de Asma, como que uma pessoa Liga de Asma, assim, participei ativamente da Liga de Asma, eu fazia o Você tem processo asma? seletivo. Não, mas eu fui da Liga de Asma, da Liga de Hipertensão, fiz pesquisa básica, em diabetes, fiz projeto de extensão, fiz CNPq, que era aquele fomento de pesquisa. Inclusive, com a bolsa do CNPq, foi que eu viajei para a Europa, naquele intercâmbio da IFMSA que eu te falei, que eu fui para a Alemanha. Como é que era o teu momento financeiro na faculdade? Ruim ou Pobre, estável? pobre. A faculdade era 17 quilômetros da minha casa. Então, no começo da faculdade, não tinha carro, eu tinha que ir mesmo de ônibus. Passava o dia todo lá, almoçava no RU, que era R$ 2 o PF. Não fazia, né, academia, não fazia atividade física, ficava o dia todo lá estudando. Foi bem, era assim, era muito puxado. Aí depois minha mãe comprou um carro que era dividido entre as três irmãs, então a gente meio que rodiziava esse carro. E era R$ 10 de combustível. Naquela época, R$ 10 era muita coisa, era R$ 10 de combustível e tinha que se virar. Então, eu sempre trabalhei. Eu sempre trabalhei. Quando eu entrei, desde os 12 anos, eu comecei a trabalhar. Eu comecei a dar aula de reforço para os vizinhos, né? Porque como durante a adolescência sempre teve Não, esse... pera aí, Natália. Que isso? 12 anos de idade você dava aula de reforço? Com 12 anos. Eu ganhava R$ 10. As mães do prédio me davam R$ 10 para eu ensinar tarefa de escola para as crianças do prédio. Pô, E eu empreendedora nata, pô. Eu sempre trabalhei como professora, eu sempre fui professora. Então, Tá. com 12 anos, eu comecei a trabalhar e depois eu fui dar aula nas escolas de reforço. Depois, eu fui professora de cursinho, dava aula de química. E na faculdade, que aí já não dava mais para pegar o cursinho, né, porque era nos horários, eu trabalhei num laboratório de patologia fazendo macroscopia. Sabe macroscopia, que a gente recebe o órgão, Sim, corta, sim, sim. escreve os pedaços. Então, eu fazia macroscopia. Então, eu sempre juntei ali um dinheirinho, era coisa assim de R$ 300 que a gente ganhava, né? Mas eu juntava ali, e foi o Mas, que... mas, 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 obviamente que você não tinha nenhuma mentalidade de juntar como tem hoje todo o pensamento de hoje. Era juntar um dinheirinho para ter alguns consumos que você não conseguia ter. Exatamente, era a Tá. mentalidade totalmente de escassez até os meus 37 anos de vida. Hoje eu tenho 41. Eu não tinha mentalidade empreendedora. Zero. Não tinha. Você teve um momento da tua vida de virada de chave assim? Total, total. Não, Um pera, ano calma, depois, vamos chegar lá, pera, calma. Pô, isso aí é ouro, isso aí é muito bom, pô. Não, e a especialidade, por que que surge? porque ao final da faculdade de medicina eu queria ser boa médica. Então, na minha cabeça, não tem como uma pessoa ser um excelente médico. Me desculpa que você é oftalmo, mas na minha cabeça só era possível a gente ser um excelente médico se fizesse clínica médica. Sabe? Eu queria ser house, fazer diagnósticos difíceis. É muito egóico, né, gente? É tanto ego. Porque para quê, né? Você quer fazer. Hoje eu sei que eu não quero nada que é relacionado a mim. Eu quero impacto, eu quero servir. Mas naquela época eu queria ser uma boa médica. Era sobre mim, né? Uma coisa muito egóica. E aí eu. Ah, mas isso é muito legal, né, Natália? Hoje vocês mentorando muito médico, assim, na Sim, boa, não tem problema nenhum, né? Se o cara tá feliz querendo ficar nessa área, né? Eu acho que você pode apresentar para ele que existe um mundo muito maior, mas se ele tá exato. feliz com aquele mundinho dele, legal, né? Total. Aliás, muitas vezes a pessoa se ultra especializa numa coisa, assim, num nicho assim, ó. Muitas vezes é um nicho que você só consegue fazer um diagnóstico complexo, mas a doença não tem tratamento, né? Tem Não, várias coisas assim na não, medicina, se a gente for falar sobre isso. isso é outro ponto, né? Porque acaba não tendo mercado, né? Se Não você se ultra tem. especializar, dependendo da área que você tá, Foi o primeiro insight que eu tive da especialidade que eu escolhi, né? Que até 10 anos atrás, a minha especialidade, que eu sou ultra especializada, era considerada uma doença rara, as doenças inflamatórias intestinais, que foi o que eu escolhi. Então, do ponto de vista mercadológico, não tem muito sentido. Mas, assim, a gente não é instruído com relação a mercado de trabalho, mentalidade empreendedora, gestão de carreira na zero. faculdade, na formação técnica. Zero, zero. Então, as decisões, elas são tomadas sem intencionalidade nenhuma. Se você não lê um livro que seja extra técnico, você não tem condições de tomar decisões assertivas. Você vai influenciado pelo meio, que é uma referência muito baixa também, do ponto de vista de mercadológica, de mentalidade empreendedora. Então, imagina com quem que você vai se aconselhar.
Quem são os seus mentores durante a Sim. formação técnica, né? Na maioria das vezes é um professor ou algum profissional acima de você em alguma área que você esteja trabalhando. Exatamente, seus eméritos professores que você admira e que muitas vezes também têm uma vida que eles mesmos descrevem como infeliz, né? Muitas vezes eles não estão felizes do ponto de vista. Não, e tem uma mentalidade diferente, né? Tem outros objetivos. Eu acho que essa é a grande verdade, né? A gente foi formado, no meu ponto de vista, com uma restrição muito grande, né? A grande verdade, eu fiz federal aqui no Rio também, apesar de eu ter feito 3 vestibulares, diferente de você, porque eu não era um gênio como você. Então, o que eu acho é que a gente foi formado para ser médico do SUS. Sim, intencionalmente, inclusive, para servir o sistema, não só É SUS, isso, como agora, quando entenderam isso, as grandes redes hospitalares começaram a fazer faculdades de medicina, é porque para isso. formar um exército de pessoas para trabalhar no sistema. Então, esse chamado sacerdotal, que para mim vocacional não é sacerdotal, o chamado sacerdotal, ele é usado intencionalmente para servir o sistema. Na minha opinião, isso Concordo é totalmente com claro. você. Porque o médico que decide empreender ele é extremamente questionado do ponto de vista ético. A própria classe tem preconceito com relação a isso, mas ninguém questiona um empresário da área da saúde, não um médico. Um Sim. dono de um hospital que ganha, fatura bilhões com saúde. Ah, saúde não pode vender saúde. Tudo bem, mas aí alguém questiona um empresário da medicina que fatura bilhões? Ninguém questiona do ponto de vista ético. Ele pode. Ele pode. E por que que o médico não pode virar um empresário bem-sucedido? Verdade. Concordo 100% com O você. médico é a única profissão que é proibida de empreender, porque a sociedade não aceita. Até um padre, ele vende seus discos, ele vende seus livros. Um pastor também ganha dinheiro. Eu vou te falar que eu tenho estado muito bem esperançoso, porque assim, eu não tenho dúvida que a gente está vivendo um colapso. Não A tenho gente dúvida. está numa crise total, tá? Eu acho que uma crise de identidade que o médico tem. Sim, sim. E eu vi até teu post hoje que você fez, e eu assim, concordo milhões por cento, que é aquele vídeo do Elon Musk participando do podcast que ele fala da questão dos robôs. Cara, Sim. é aquilo, cara. A minha visão é: o médico vai se diferenciar quanto mais humano e mais ele conseguir se relacionar com os pacientes. E a medicina que a gente construiu para ser robotizada não vai dar para competir com o robô. É óbvio, pô. É óbvio. É óbvio. E a gente ainda tem uma baixa qualidade técnica dos médicos que se formam atualmente por conta da abertura indiscriminada de cursos. Veja o E vai ter resultado do mais, né? Unimed, né? E vai Então, ter assim, mais, né, a Natália? confiabilidade no médico vai cair muito, a confiabilidade na classe médica vai cair muito. Então, como é que esse paciente que não tem acesso a guideline, que não tem como avaliar o médico do ponto de vista técnico, como é que ele vai escolher o médico dele? Como que ele vai escolher? Chat Pelo GPT. Chat GPT, e inclusive o Chat GPT ele usa muito comentários do Google, né? Então, quem está É. bem posicionado ali no Google, o Chat GPT recomenda muito esse médico. Então, o médico que é desligado de rede social, que não tem um posicionamento rede social intencional, o Chat GPT não vai E reconhecer. você Então, sabe que loucura, Natália, que isso aconteceu comigo de uma forma completamente ingênua. Esse negócio do podcast que eu estava te falando, tipo, tem 5 anos que eu faço e tal, então começou a ter muita relevância dentro do mercado. E aí o meu nome começou a ser posicionado por ele estar sendo sempre rodado. E não propositalmente, eu não construí aquele posicionamento para isso. Até porque o meu posicionamento sempre foi um posicionamento para a classe médica educativo, e aí comecei a ter posicionamento clínico. sim, sim. O nome é muito louco, né? Como é que o algoritmo funciona e vai gerando um resultado absurdo, né? É impressionante, é impressionante. Então, veja, quem está nos posicionando é o chat. Então, como que o paciente vai escolher o médico dele hoje? Pelo posicionamento, né? Então, como esse médico se posiciona? Então, aquele médico pode ser o melhor médico do ponto de Muito vista boa essa técnico. mãozinha do Zoom. Se ele não tiver posicionamento, ele não será encontrado, recomendado, não será. E pelo nível da entrega deste médico. Então, se esse médico também pode ser a grande autoridade, se ele está em um sistema que não permite que ele dê uma boa entrega, né, numa operadora de saúde, trabalhando por volume, é impossível o paciente também avaliar bem esse médico, por melhor que ele seja do ponto de vista técnico. Essas duas coisas vão definir no futuro como um paciente vai escolher o seu médico. Então, aquele médico que só investe na sua carreira na técnica, nas suas credenciais, nos seus títulos, qual o futuro desse médico?
nesse colapso que nós estamos vivendo? Qual é o futuro dele? A morte. Ele só precisa aceitar isso. Ele não pode ficar iludido. Eu sou muito pragmático com essas coisas. Então, Sim. assim, é aquela história. Você vai continuar fazendo a mesma coisa, querendo resultado diferente, as coisas não vão acontecer. Então, assim, você continua fazendo essa bosta que você está fazendo, o teu caminho é a morte. A morte. Bem-vindo. Não fique Burnout. chateado comigo. Poxa, né? É chover no molhado, né, Natália? E infelizmente, e volto a falar, obrigado por todo o posicionamento que vocês têm feito. Eu acho que tem que ter mais voz falando isso. As pessoas parecem que são cegas, né? Ou não quero ver, né? Na verdade, Ricardo, como a gente já teve uma grande expansão de consciência, porque eu já fui cega. Eu já fui totalmente cega, porque eu me apoiava nas minhas credenciais. Até o apóstolo Paulo, não sei se você é cristão, fala lá que Sou. ele era hebreu dos hebreus, judeu circuncisado no oitavo dia, pelas leis, ele era irrepreensível e isso o cegou. Ele o Gostei, cegou, hein? inclusive o quase que deixou ele sem ser salvo. Então, se você está buscando só as suas credenciais, sem olhar o entorno, você fica cego para o mundo, para aquilo que pode, inclusive, mudar totalmente a tua carreira. Então, o que eu vejo hoje nos médicos, nós que já temos um nível de consciência, a gente já tem uma visão do todo, mas a maioria dos médicos, eles vivem num nível de consciência tão baixo, numa cegueira tão grande, que isso dói menos. Então, eu vejo que a falta de visão e o baixo nível de consciência faz as pessoas sofrerem menos. E aí as pessoas falam assim: ah, eu não queria mudar. Ah, mas que chato, agora eu tenho que ser empresário. Não dá para ser só médico, mas eu tô cansada de trabalhar desse jeito. Eu não quero trabalhar desse jeito. Só que por que que não dói tanto? Porque ela não sabe, essa pessoa não sabe que existem outras coisas. E eu sei isso tão bem, Ricardo, porque você sempre foi empresário da área da saúde. Eu não, eu não. Eu estava nesta cegueira durante muitos anos da minha vida. Como é que era a tua cegueira? Como é que era a tua vida cega? A vida acadêmica, a vida 100% acadêmica. Então, eu segui toda a cartilha do médico, fiz 5 anos de residência médica, fiz fellow fora do país, voltei, defendi doutorado pela USP, a partir dos ensinamentos deste fellow, apliquei a pesquisa que eu fiz na Suíça e defendi pela USP. Iniciei na produção científica, tenho mais de 70 artigos publicados em periódicos internacionais, editora associada de grandes revistas, palestrante internacional. Eu já palestrei em 8 países, nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa. Fui a única brasileira que já foi convidada para o maior congresso da minha especialidade. Então, Legal. credenciais eu tenho todas. Além disso, outras facetas da carreira médica eu já vivi, já tive cargos de gestão e liderança em grandes redes hospitalares, já ocupei cargos em sociedades médicas, já fiz defesas públicas de medicamentos, incorporação de medicamentos na Conitec, na ANS. Então, várias vertentes da carreira médica eu já vivi. E eu achava que isso era o caminho que ia me deixar bem-sucedida, que isso ia trazer uma valorização, que isso ia mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, dos meus filhos, mudar o meu desfecho, mas não é, não é. E quando eu despertei para isso, foi tão impactante, doeu tanto, porque eu segui tudo o que me disseram que tinha que fazer. Eu segui tudo, à risca. Eu me Tu tinha dediquei, consultório, Natália? sempre tive, tenho meu consultório há mais de 10 anos. Sempre tive. Era uma ONG, mas era um consultório, tá? Hoje ele é uma empresa. Hoje é uma empresa com modelo de negócio, mas ele era uma ONG. Ele era uma ONG, é ótimo. Era uma ONG, porque os pacientes pagavam anuidade, né? Era uma consulta e o ano inteiro, relatório, receita, mensagem, WhatsApp, era assim. Mas enfim, Ricardo, quando a gente ganha consciência, começa. Você era infeliz, Natália? É Sem isso que eu tô saber? falando. É isso, eu não era infeliz porque não dói quando você não vê. Não dói tanto. É um incômodo que você não consegue nomear. É um desconforto que você não consegue nomear. Porque eu pensava até assim, meu Deus, mas por que que eu quero mais? Eu tenho que ser grata. Gente, olha como eu sou reconhecida. Olha quantas pessoas, né, me E reconhecem. aonde você morava? Morava aqui em São Paulo e nos últimos 3 anos, antes Co- de ser uma com- mentora, morei em Curitiba. Como é que é a tua transição da tua vida com família, da faculdade, para você se tornar essa médica antes da luz
que você tem aí, que você falou aos 37 anos, para a gente chegar nela. Como é que é essa tua transição e transformação geográfica e pessoal? Você vai direto fazer o... A residência você faz aonde? Unesp, Clínica Médica em Botucatu, Ah, gasto de então a dinheiro, residência você sai de casa. É a saí de primeira vez que você sai de casa. Saí de casa aos 23 anos para fazer residência médica. Fui para Tá. Botucatu, depois vim para São Paulo. E isso E você já tinha feito a experiência internacional durante a faculdade. durante a faculdade tive a primeira Então, experiência internacional. Depois naturalmente, você já tinha desejo de ir para fora, né? O fellow já, fora já era uma realidade para você. já tinha. E ao final da residência médica, fui fazer um fellow mesmo na Suíça. E ali foi quando eu aprofundei no inglês, tentei aprender outra língua. E por que Suíça? Foi uma questão familiar mesmo. Meu ex-marido, ele foi convidado, ele tinha uma tia que morava lá, se conectou, foi convidado para fazer um fellow. Eu fui, a princípio, acompanhando, mas não queria só acompanhar, eu queria também aproveitar profissionalmente. Então, consegui me conectar com pessoas, consegui fazer um fellow de pesquisa. Então, aproveitei. A escolha da Suíça foi familiar, mas eu aproveitei a ida profissionalmente, né? Então, trabalhei um ano fazendo um Research Fellow no USETA, né, que é o Universität Zurich, e lá trabalhei com motilidade e doenças inflamatórias intestinais, e voltei para o Brasil e defendi o meu doutorado pela USP com a pesquisa que eu tinha feito na Suíça. E aí abriram-se as portas da vida acadêmica para mim, né? Comecei a me dedicar com bastante afinco à pesquisa científica, admirava muito. Eu não, desculpa, eu não te perguntei antes, isso eu não te brifei. Você tem filhos? Tenho dois filhos gêmeos que hoje têm 10 anos. Quando é que você teve fora? Você já tinha as crianças? Não, não tinha as crianças. Eles nasceram em 2015 e eu morei fora em 2013. Vocês voltam, você e teu ex-marido, profissionalmente, as coisas estão andando, e aí, quando vocês voltam, que você tem filho, então, mais ou menos, né? Isso. Aí tive uma parada, uma pausazinha ali na vida de mais ou menos uns Isso tinha 8 anos. consultório, Natália, também? Foi Você falou exatamente que tem 10 anos o consultório, né? É 2014, 2016. 2014, 2015, por ali. Tem mais de 10 2014, anos, meu então. consultório também, daí foi 2014 meu consultório. 2014 foi quando eu voltei da Suíça para São Paulo, montei o meu consultório. E última pergunta indiscreta: teu ex-esposo era médico também? Também, também. Da mesma especialidade do Felipe, inclusive. Mas- Sério? não, mas o mais louco, Que Ricardo, coincidência. Ó, tá vendo? Você que busca. mas o mais louco é que o Felipe estava no Hospital das Clínicas, na mesma época que eu estava. A gente trabalhava no Sírio-Libanês na mesma época. Eu entrava na sala de laudos para tirar dúvidas. E vocês Na não se mesma época. conheciam? Os dois trabalharam no Alta de Higienópolis. Eu nunca vi, nunca ouvi o nome dele, nunca, 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 nunca. Ah, eu vou falar isso com ele depois, quando eu gravar com ele. Quer dizer, você fala isso pra ele só pra se fazer de difícil. Tenho Não, certeza disso. eu Eu, falo para ele que eu, eu dou graças a eu- Deus. Sabe por quê? Porque ele sempre teve mentalidade empreendedora e disruptiva, diferente de mim, que estava na cegueira. Vocês Então, não iam estar no mesmo momento, né? ele não teria se apaixonado pela Natália do passado. Seria impossível. Eu tive que me preparar. Tanto que a gente se conheceu em ambientes de empreendedorismo. Mesmo estando a vida inteira frequentando os mesmos ambientes acadêmicos, nós só nos encontramos em ambiente de empreendedorismo. Que loucura. Ah, não, aí é a mão de Deus, né? Isso daí É, aí não tem, é não tem inegável explicação que. humana, não tem explicação humana, não tem. Então vamos para a tua luz. Você, então, super referência, tudo que todo mundo quer ter, você consegue. Então você, poxa, é modelo dentro da especialidade, as pessoas pô, te seguem, te escutam, você está crescendo, Admiram. te admiram, você tá crescendo profissionalmente e você estava na curva de crescimento, né? Sim, Tinha da tua cegueira era para você ser a super cega, né? sim. E aí, como é que acontece a luz? Você quer rir muito? Quero, óbvio, poxa. Então, Todos nós queremos. eu ocupava um cargo de liderança e gestão dentro de uma grande rede hospitalar, Tá. gerenciando a unidade do sistema digestivo, de doenças inflamatórias intestinais. E ao frequentar todas aquelas reuniões extremamente burocráticas e que eram muito institucionais, focadas no lucro da instituição, muitas vezes em detrimento de coisas que para mim eram muito mais importantes, aquilo ali começou a me dar um extremo desconforto. Também não sabia nomear, não sabia nomear. Eu só sabia que eu estava incomodada com as minhas metas, né? Aquilo ali era muito desconfortante. E aí eu disse assim, gente, eu preciso dar um jeito, eu preciso empreender. O que que um médico faz quando ele decide empreender?
que o médico faz quando ele decide empreender? Ou ele faz uma obra, né? Ou ele compra aparelhos caros, né? Ou ele decide fazer uma nova pós-graduação, mudar de carreira, fazer uma transição de carreira que naquela não está dando certo, na outra vai, Faz uma obra. né? Você que já entrevistou 270 médicos, não é isso que o médico faz quando ele quer transicionar e mudar e ele está É insatisfeito? verdade, é verdade, é Ele verdade. compra Não, aparelho é aparelho. batata. obra eu amei, mas é verdade Ah, vou também. comprar um laser, É. vou fazer um consultório, gastar 500 conto no consultório, botar uma pedra de mármore, não sei o quê, não sabe modelo de negócio, não sabe vender, não sabe o que ele vai vender, não sabe que se é consulta, não sabe nada de modelo de negócio. Então, cega como eu estava, como eu sou gastroenterologista endoscopista de formação, era óbvio na minha cabeça que se eu fosse empreender, eu tinha que montar um serviço de endoscopia, né? Só que, gente, quem entende de modelo de negócio, se você tem a opção de botar tempo e dinheiro em uma empresa, você vai olhar, conversa com o empresário, qual a primeira coisa que ele te pergunta? Qual a última linha do teu negócio? Qual é Uhum. a margem de lucro do teu negócio? Não é uma pergunta básica Sim, sim, sim. do modelo de negócio. Você vai escolher o quê? Um modelo que tem CAPEX baixo, margem de lucro alta, que vai gerar recorrência. Tem vários atributos aí de um modelo de negócio apetitoso. E eu não escolhi, por que que eu escolhi endoscopia? Porque eu era endoscopista, então vou empreender na endoscopia. E aí, com sociedade, com mais dois colegas, a gente fez um financiamento aí de, acho que deu uns 800 mil reais em Uhum. aparelhos de endoscopia para montar um serviço dentro de um hospital para trabalhar num modelo de margem extremamente baixa, dependente de operadora de saúde. Tá. Nesse momento que a gente está até dentro de um hospital, o setor de endoscopia nem é o mais rentável, nem é. Uhum. Até porque as operadoras de Que saúde, ano foi isso, Natália? Mais ou menos? 2020, Pré-pandemia? não, já após pandemia, Tá. 2022. E as operadoras de saúde ficavam, o que era antes por OPME, o que era antes faturado Uhum. separado, virou pacote, Sim, diminuiu o sim. repasse. De repente, a operadora falava: esse mês nós não vamos pagar. Mas como assim? Como não vai pagar, gente? Mas a gente trabalhou, eu tenho os colegas para pagar. Ah, não, a gente teve glosa indevida, Sim. né? 6 meses de atraso. Como que sustenta um serviço de CAPEX altíssimo, que se um aparelho quebra é 50 mil reais para consertar um aparelho, como que você sustenta dependendo de terceiros, né? Sem ter liberdade de precificar, sem poder captar? Olha, realmente, a cegueira, né? E eu fiquei sem dinheiro, Ricardo, até para fazer minhas unhas. Eu nunca me senti assim, tão humilhada. Porque eu estava a ponto de vender o meu carro, porque eu chegava lá e falava assim, mas cadê o dinheiro? Mas a gente já trabalhou. Eu não sei Uhum. o que que eu vou fazer se vocês não repassarem, como que eu vou pagar a parcela desse financiamento? Era assim, desesperador, humilhante mesmo. Aí, graças a Deus, ao nosso bom Deus, existem pessoas que falam abertamente, Você tava divorciada nesse momento? divorciado, divorciado, sozinha, eu e eu. Você não tinha apoio, era você e Deus. Eu e Deus. Eu ganhava bem, Ricardo, porque como eu era uma grande speaker da indústria, né, fazia muitos eventos, mas eu estava num contexto em que eu alavanquei tudo para Óbvio, investir faz sentido. nesse local, né? Tinha comprado meu apartamento, tudo sozinha, comprei apartamento sozinha, investi nos financiamentos, fiquei sem dinheiro, investimento errado, né? E aí eu comecei a ouvir pessoas que falam sobre empreendedorismo abertamente, que falam sobre vendas, que falam sobre modelo de negócio, e parecia que tudo era para mim. Tudo era para mim. Eu comecei a ouvir os podcasts, gente do céu, o que Mas que é isso o quê? Digital? isso? Digital. Você começou a ir a evento? Muito digital, podcast, Digital gratuito. Você digital começou a gratuito, consumir, você come- mudou a tua vida com conteúdo gratuito da com conteúdo internet. gratuito da internet. Puta, que legal, cara. Aí um belo dia eu entrei numa mentoria de vendas e mudou a minha vida. O que eu vi não tinha mais como desver, não tinha mais como desver. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, aonde que eu estava? O que que eu estava fazendo com a minha vida? Que caminho que eu estava seguindo? Ah, inicialmente você ficou frustrado, você ficou meio pé da vida? Falou, putz, grilo, porque eu não vi isso Fiquei- antes? Até hoje eu ainda fico um pouco. Não, agora já passou. Não, eu ainda fico um pouco, mas eu fico feliz porque tinha que existir eu para eu dizer, para eu abrir os olhos do médico. Porque uma Óbvio. coisa é um mentor de internet que foi um médico frustrado falar assim: eu te ensino a ganhar 100 mil reais sem RQE.
entendeu? Aham. Outra coisa, uma professora, doutora pela USP, com 70 publicações, eu tenho lugar de fala, que já viveu tudo da carreira médica para dizer, meu amigo, se você ficar só buscando seus títulos e não cuidar estrategicamente da sua carreira, você vai, como você mesmo falou, morrer. Morrer. Eu posso falar isso. Tem Esse gente que corte não ficou pode. sensacional. Ó, eu vou te falar que você vai ganhar tubos de dinheiro com esse corte, cara. Meu Ai, Deus do céu, pô. Amei. Ficou muito você bom. vai morrer. Arrasou. Não, não. Finalizando assim, ficou assim muito impactante, cara. Vai ficar demais. Ainda mais que tá cheio, né, de coach de internet querendo vender para Ah, médico, né? achei, Estão todos os Natália. médicos burnoutados e todo É, mundo, um cara. quer ensinar, vender uma inteligência artificial, um quer vender um tráfego pago, a gente pode até falar um pouco sobre isso, quer vender tráfego pago, quer vender agência de marketing. E aí o médico fica caindo em tanta armadilha. Ricardo, eu vejo médicos caindo em tanta armadilha achando que se ele terceirizar o que ele tem que fazer, que a vida dele vai se resolver. Isso é comum, né, Natália? Mas é porque eu acho que só essa tua fala, de certa forma, ela parece que o médico tem alguma evolução dentro do todo. E para mim, a grande verdade é que não tem, cara. Somos seres humanos falhos, com muita capacidade técnica e muita força de vontade para estudar e para prosperar, mas num modelo que você falou muito bem, tinha muita margem. Não Sim, tem mais. O jogo mudou. E toda operação que não tem margem, você precisa entregar eficiência operacional. exato. Ponto. Tem que ser um nível de gestão tão sofisticado que só funciona com mão de obra proletariado, tipo médico muito barato, ganhando muito pouco. E é uma baita de uma estratégia de tudo que está acontecendo. Sim, é tudo que está acontecendo, né? Na verdade, chegou no nível commodity. Mão de obra médica técnica, no contexto de operadoras, intermediadoras, é commodity. É lei da oferta e da procura. Tem muito médico, são 600 mil médicos em 2030. A gente vai chegar em 1 milhão, vai ter mais médico que enfermeiro, vai valer cada vez menos. A E, mão de obviamente, sem obra. nenhuma necessidade, pensando em modelo de negócio, você não precisa ter tanto decisor, você precisa ter mais profissionais dentro de um modelo operacional, e aí a receita cai. É isso. Cai. Não- Então, é uma margem muito baixa. A eficiência operacional dessas grandes redes é tão grande que hospitais que chegam ali 3, 4%, tem alguns hospitais dessas grandes redes que eu vi ali em entrevista, né? Você pode buscar ali o lucro líquido, a margem de lucro líquido de algumas redes Uhum. hospitalares, chegando em quase em 10%, num modelo que fatura bilhões no ano, né? Então, imagina a sofisticação dessa operação para chegar nessa margem de lucro no hospital grande, é uma mão de obra muito barata. Como É. que a gente se sujeita a isso? Eu não sei, né? Como que tem gente que assume? Mas assim, aí, Natália, eu acho que de verdade, eu muito tempo, eu sempre fui meio inquieto e eu sempre quis meio que mudar sistema, mas eu tô com 46 e hoje, assim, de verdade, eu não tenho nenhuma pretensão de mudar sistema, sabe? E aí ensinamento bíblico, vou tirar o cisco do seu olho com vergalhão no meu, Sim. sabe? Então eu acho que a gente tem um monte de defeito e um monte de coisa para melhorar e meu grande ponto hoje é se de alguma forma a gente consegue ser uma pessoa melhor do que a gente era ontem, e mais pessoas a gente conseguem fazer essa melhora individual, aí eu acho que a gente consegue ter melhora de sistema. Porque É. esperar que a gente vai ter um sistema melhor, em que as pessoas vão trabalhar de uma forma idônea, que as pessoas vão querer realmente um melhor para o próximo, eu sinceramente não consigo ver, Natália. Eu acho impossível isso acontecer. É. Eu já deixei de ser esse idealismo aí, eu já deixei há muito tempo. Há muito tempo. Eu não consigo deixar, Natália, vou te falar. Eu já deixei há muito tempo. Eu sofria, eu atendia 70 pacientes. Eu coordenava não, fazia parte de um grupo de doença inflamatória intestinal no SUS, que atendia Sim. 70 pacientes num período, Isso não é humano, né? né? Não tem como ter uma entrega boa, é impossível. Então você sai de lá extremamente insatisfeito, achando que você não exerceu, não teve um bom papel. E aí, quando eu me desconectei disso, eu cheguei a sentir que
Gente, mas aqueles pacientes vão ficar abandonados, mas hoje eu não tenho isso, não. Ah, não, e como é que você, espera aí, como é que você se desconectou? Pô, esse insight é maravilhoso. Você, tudo bem, você fez a mentoria de venda, foi uma virada de chave, um turning point na tua vida. E aí, doutor Felipe já aparece nesse momento? Ainda não. O que aconteceu? Eu entendi que o meu maior potencial de geração de receita era na minha empresa, no meu CNPJ, no meu consultório. Então, eu mudei o modelo de negócio, mudei totalmente, né, baseado em valor, em acompanhamento longitudinal, estruturei produtos de R$ 12.000, né, entre 6 e 12 mil, então subi totalmente o meu ticket, saí de um faturamento de 12 mil para 100 mil em questão, assim, de 2, 3 meses. Você com você mesma? Eu e Só eu pela, mesma, só a orientação da mentoria. orientação da mentoria. Tá, show de bola, Aprendi sobre maravilhoso. prospecção, agendamento, processo comercial, O vendas, modelo consultório de você já negócio, tinha. já Isso era tinha. o teu, esse era o teu CNPJ, era a tua empresa, a Isso. ONG. A minha ONG. A minha ONG se tornou uma empresa com modelo de negócio lucrativo. E aí eu Quanto tempo isso entendi aconteceu, Natália? O 3 meses, início da mentoria. Não, pô, 3 Natália, meses. para aí, deixa de exagerada, poxa Olha, vida. eu entrei na mentoria com o meu cheque especial. Eu não tinha dinheiro. Eu tinha que dar R$ 20.000 de entrada. Eu tirei 15 mil do meu cheque especial, mais 5 mil de uns dólares que eu tinha. Eu não tinha dinheiro, eu tinha dado tudo, eu me alavanquei inteira. Fui na fé, passo de fé mesmo. E aí, o meu mentor maravilhoso, Davidson Carvalho, que eu digo que ele até morrer, ele vai me mentorar. Ah, essa mentoria foi a Doc for You? Sim, Mentira! sim. Cara, você acredita que eu ia fazer e não fiz, cara? Olha, Davidson, gente, meu mentor, não sei se ele tá aí. Beijo pro meu, olha, mora no meu coração, é meu paciente, é paciente de retocolite ulcerativa, ele não esconde isso, né? Ele tava super doente Caramba, e que eu que cuido legal, Natália. dele. Não sabia que essa mentoria era. Ah, eu já tenho 3 anos de DocFoil, eu sou staff na DocFoil, eu faço entregas no DocFoil. Caramba, Natália, que legal! Foi a primeira mentoria que eu fiz, né? Pô, virou outro corte maravilhoso. Pô, arrasou, ainda mais pra ajudar os outros, pô. Sim, com certeza. A Ah, vai! primeira mentoria que eu fiz mudou minha vida. Então eu aprendi a montar. Primeira mentoria que você fez, você não tinha feito nenhuma antes, tua ideia era toda acadêmica, técnica. Sim. Que loucura! Que isso, Natália? Ixi, Em eu 3 meses? 3 meses, porque eu saí de um ticket, eu saí de uma ONG, eu tinha bastante paciente, mas eu tinha uma consulta A ONG é barata, muito bom. não cobrava, né? Era retorno, 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 era só retorno. E aí eu agreguei valor. Hoje eu tenho uma recorrência altíssima. Hoje eu não tenho nem dificuldade de vender os meus programas de acompanhamento, porque os pacientes não querem sair. Porque o acompanhamento com a minha equipe multi é maravilhoso, né? Imagina as pessoas que estão acostumadas no modelo de consulta e retorno. De repente, você tem uma IBD nurse, uma enfermeira, uma, Aham, uma nutricionista, uma psicóloga, um acompanhamento multidisciplinar, integrado. Como que o paciente quer sair disso? Um paciente de doença crônica, de doença inflamatória intestinal. Então, eu subi o meu ticket e ali hoje eu tenho um modelo de, como a mentoria hoje me ocupa muito espaço, eu atendo muito menos, né? Mas eu consegui sair, escalar o faturamento assim rapidamente. Eu lembro que em 11 dias eu vendi R$ 26.000. Em 11 dias eu fiz R$ 26.000 em vendas. E ali eu entendi, meu Deus do céu, como assim? O que que eu estava fazendo com a minha vida? O que que eu estava fazendo com a minha vida? O que que eu estava fazendo com a minha vida? O maior potencial de geração de receita que eu tinha era o meu consultório. Era a precificação do meu valor, do meu acompanhamento, sem precisar vender remédio, sem precisar empilhar tratamento desnecessário, não, fazendo a mesma boa medicina que eu fazia, mas mudando o modelo de negócio, porque o modelo de negócio é o quê? O solo. Você pode pegar a melhor semente, pode pegar a doutora Natália. Mas se a doutora Natália tiver num modelo de negócio de convênio, ela não vai entregar uma boa medicina, não tem como agregar valor nisso, não tem. Agora, a isso. doutora Natália, num solo fértil, voa, voa. Porque eu peguei toda a minha expertise, todo o meu conhecimento de guidelines, de expertise de doença inflamatória intestinal que eu tinha de toda a minha vida, todo o meu conhecimento eu coloquei no meu modelo de negócio, todo o meu conhecimento técnico. Por isso que eu tenho uma máxima que fala que o médico que se desenvolve enquanto empresário, ele se torna um médico melhor. Porque qual a Uhum, função das uhum, uhum, empresas? uhum. Trazer soluções para o mundo. Então, se você é um médico que tem todo o conhecimento técnico, você adquire habilidades empreendedoras, você
cria soluções, você não entrega no formato que o sistema te impõe. Você, mais do que ninguém, sabe qual é a dor do teu paciente. Não tem ninguém que saiba mais a dor do teu paciente do que você. Então, você é a pessoa que tem maior capacidade de criar um modelo de negócio, desde que você saiba precificar, margem de lucro, quanto custa as coisas, né? E aí eu criei esse produto com escala, margem e recorrência no meu consultório. Comecei a trabalhar como empresária e ali todos os outros vínculos que eu tinha não estavam mais fazendo sentido. Assim, inicialmente, Ricardo, não é uma mudança de mentalidade tão brusca, né? Porque eu ainda tinha apego a essas coisas. Só que eu fui muito extremamente criticada, julgada. Putz, Quando eu é o que eu ia comecei perguntar agora. extremamente no mundo acadêmico, ixi, E você? Você com você mesmo, quando você deitava a cabeça no travesseiro, tava de boa? não, eu fiquei muito tempo me questionando se esse era o caminho. Porque era tanto julgamento, tanto julgamento, tanto julgamento, que eu chegava a achar que eu estava ficando doida, como muitos médicos que entram na mentoria, eu acho que eu estou ficando doido. Porque todo mundo que eu converso está com outra mentalidade e aqui tá todo mundo feliz, eu estou prosperando, eu estou aumentando meu faturamento. Será que eu tô ficando doida? Então eu passei por um período de me questionar, principalmente quando alguns colegas começaram a pedir ajuda, aí eu montei a Uhum, minha mentoria para ajudar esses uhum. colegas a montarem o mesmo modelo de negócio de programa de acompanhamento no consultório. Muitos gastroenterologistas foram os primeiros, hoje a gente tem outras especialidades. E aí, quando eu comecei a falar, Mas desculpa te interromper nesse ponto. Aí você virou concorrente do teu mentor ou você virou complementar a ele? jamais você concorrente do meu mentor. Eu amo ele. A gente tem um público parecido, mas o público que entra na Doc4U é totalmente diferente do público que entra na Doctor 360, né? Tá. É, E a Doctor 360 é você com o teu esposo. com meu esposo. Então, a Tá. Doctor 360 é um médico especialista, é um médico que tem mais dificuldade com vendas, mais dificuldade com mudança de mentalidade. Normalmente, do meu mentor já é um médico empresário. A maioria dos Entendi. médicos que entra lá já são médicos empresários, até por conta do ticket da mentoria que é mais alto, né? E na minha mentoria é o médico que está lá no convênio, no sistema, no plantão, e Entendi. ele tem mais dificuldade de. Quando a gente fala em virar empresário, o médico pensa assim: nossa, mas eu vou ter que montar uma empresa, contratar pessoas, gerir pessoas, uma folha de pagamento. Ele pensa em uma grande estrutura. E a Doctor 360 hoje eu chamo de escola de empreendedorismo médico, porque ela justamente pega esse médico e transforma ele num empresário, mas da própria carreira dele. Então, Perfeito. eu já tirei médico de SAMU, eu já tirei médico de PSF, de Unidade Básica de Saúde, e transformei num médico empresário ensinando modelo de negócio, processo comercial. Então, eu tenho vários médicos que começam no coworking, sem posicionamento, sem nem Instagram, sem nem ter Instagram, que a gente começa o Instagram dele e transforma ele no empresário. Tá chocado? Tô, muito legal. Muito legal. E vocês estão há quanto tempo com a de vocês? 2 anos. Como é que é o início da de vocês? Você começou, vocês começaram. Peraí, Sim, coloca o Felipe na história, poxa vida. Isso aqui é uma novela, pô. é uma novela. Coloca ele na história, poxa vida. Tá, eu vou terminar de contar sobre a questão do julgamento que me paralisou. Ah, Do volta, julgamento tá bom, vai, racismo. vai, vai, Aí eu termina. vou falar a sequência, vou falar do Felipe. Quando eu comecei com a mentoria, em 2024, eu comecei com a mentoria e eu comecei a falar abertamente sobre o que eu estava falando na internet, o- todo mundo achou o meu comportamento transgressor, né? Então eu comecei Quem é assim, todo mundo? principalmente as Am- pessoas do meu meio. teus amigos, teus próximos. Isso, amigo, o que que é amigo? As Tá pessoas com as bom, quais vai. eu convivia, né? Então, as pessoas do meu meio acharam um comportamento extremamente transgressor, crítica, julgamento, aviãozinho, chacota, grupo de WhatsApp, tudo que rolava era Dilema da caverna de Platão, Natália. total dilema da caverna de Platão, total. Foi muito difícil para mim, porque eu era a prova de críticas. Ricardo, olha a minha trajetória, reputação ilibada. Como que de repente você é alvo de críticas e julgamentos? Se eu tinha feito tudo que tinham mandado, tudo que era para ser feito, e aí de repente eu comecei a ser julgada, eu senti, os olhares eram tão julgadores, a ponto, parecia assim que as Você, pessoas estão você até ficou hoje mal de pra mim. caramba, Natália? Fiquei. Fiquei. Fiquei mal a ponto de pensar que eu não deveria continuar com o projeto, até porque eu não tinha o apoio de ninguém. Porque as E você procurou pessoas ajuda do meu profissional ou não? mentor. Não, meu mentor.
Ele dizia: Você não pode parar, você é uma grande mentora, eu vejo você na MLS. Ele não deixou eu desistir, eu devo tudo. Pô, que Ele não bacana. deixou eu Depoimento desistir. legal, Natan. E eu fiquei sozinha, sozinha, achando que eu estava, assim, eu só fazia para honrar o meu mentor e o ambiente da minha principal mentoria, que eu fiz outras, né? Faço outras, frequento outros ambientes de empreendedorismo, mas só para honrar a minha ambiência eu continuava e honrar o meu mentor, porque realmente eu não tinha muito propósito, porque eu era tão criticada, tão julgada que eu sabia com quem, porque eu acho que com quem é sempre o mais importante. Então, meu mentor, o Uhum. Flávio, o Davidson, eu sabia os resultados, eu sabia a mentalidade que eu estava tendo, e eu sabia que essa mentalidade é para poucos. Mas quando você vê, não tem como desver. E você já Então, tava, isso aí já estava entrando já dinheiro? muito, muito. Mudou muito. Eu não consigo nem te dizer por quanto que hoje multiplicou meu faturamento lá no. Não, não, mas esse momento que você sofre, o preconceito, o pessoal está te apontando o dedo, você já tinha já uma estabilidade financeira, você já estava entrando já dinheiro, você via que as Ah, coisas estavam já, porque eu prosperando. já estava faturando entre 80 a 100 mil no meu consultório, que era E 12. mesmo assim você se sentia insegura Sim, por porque causa as desse pessoas julgamento. diziam Não que entendo. que é errado vender, que é errado ganhar Faz dinheiro, não é isso sentido, que eu as pessoas entendo. falam. É errado vender, é errado ganhar dinheiro. Aí quando eu comecei a vender mentoria, aí mesmo é que pau quebrou, porque aí até estelionatária me chamaram, que eu estava extorquindo os médicos, que eu estava extorquindo as pessoas. Tem 7 pessoas aqui assistindo. Caramba, cara, que isso? Aí mesmo que foi nessa hora realmente que eu E, pensei em não aí, e outra começar. coisa, desculpa, eu esqueci de um ponto. E os teus filhos nessa história toda? Não, os meus filhos eu tentava De sempre boa? explicar para eles, eles tinham uns 8 anos, né? Eu ficava tentando sempre explicar para eles o que que era que a mamãe fazia. Mas até assim, eles não ficavam 100% na minha casa, né? Então, às vezes até chegavam umas coisas assim, os questionamentos, né? Aham, Médico só quer ganhar dinheiro, entendi. essas coisas, entendeu? Eu ainda tinha que responder, olha, filho, deixa eu te falar uma coisa, deixa a mamãe te falar uma coisa. O médico é uma profissão como qualquer outra. Quanto tempo, Natália? Quanto tempo você ficou nessa crise? Pô, porque isso deve ter sido uma barra, né? Sim, mais ou menos um ano, assim, né? Sabe quando que eu realmente entendi o meu propósito? Assim, eu ficava me retroalimentando dos resultados dos meus mentorados. Mas até os meus mentorados que eram do meio, eles eram criticados. Não acredito, até você tá na mentoria da Natália. Aí, o que que eu fiz? Eu realmente me afastei de tudo e de todos. Me afastei, me afastei, me afastei, porque eu sabia para onde eu estava indo. E Jesus não fez sucesso em Nazaré. Não adianta eu tentar explicar para as pessoas o que que eu estava fazendo, não adiantava, porque A é espiritualidade te ajudou nesse momento? muito, 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 muito. Na verdade, eu encontrei Jesus ao longo desse processo, né? Porque eu fui Ah, criança. é? Que legal. Nasci e me criei católica, mas não conhecia a Bíblia, não conhecia muito a história, né? Os princípios milenares. E foi exatamente isso que fez eu me reencontrar e entender que eu estava no caminho muito certo, porque Jesus foi o maior empreendedor da história. O maior livro de empreendedorismo é a Bíblia. Muitas pessoas me perguntam um livro bom de empreendedorismo, de vendas, eu falo, é a Bíblia, cara, tá tudo lá. Tudo Já, tá já, lá. já tá dando a indicação de livro pro episódio. Sim, a Bíblia. Vai lá, ó, faz perguntas, conta histórias. Ele vendia. Era o maior prospectador, porque as ovelhas não sabem que estão perdidas. A ovelha é até cega, então a gente tem que prospectar as pessoas, os clientes, os pacientes, os mentorados, eles não sabem que eles estão perdidos, Esse né? ponto é muito, muito forte, é verdade. Não sabem. Então a Bíblia me ajudou muito. Estudar a palavra de Deus me ajudou muito nesse processo. Aí, quando eu encontrei Jesus, que foi o meu mentor Everton Rosa, que me ajudou nesse processo, fez toda a diferença nesse processo na minha vida, eu entendi que eu estava no caminho certo. E realmente, quando a gente está no caminho certo, a gente não é compreendido. Imagina se a gente for pela opinião pública. A população mandou soltar Barrabás, Ricardo. Verdade. Mandaram soltar Barrabás. Então, na verdade, a perseguição que eu estava sofrendo acelerou o meu propósito. Então, entender todas essas coisas me fortaleceu muito.
E eu fui sozinha mesmo. E comecei a dar mentoria para os meus filhos. Eu explico tanto de empreendedorismo para os meus filhos que eles falam abertamente que querem ser empresários. E faz todo sentido. Eu É. concordo plenamente com você e de alguma forma conseguir passar essa mensagem, porque a gente tem isso também de muito ruim, né? O Brasil, se você é empresário, se de alguma forma você consegue ganhar dinheiro, você precisa estar errado, né? Exatamente. Imagina um médico, né? Se o Ah, médico não, o ganha dinheiro, médico ele vai para a primeira página do Fantástico. Não importa, não estou falando o que que é, o que que aconteceu, mas se é um médico que ganha dinheiro, ele é picareta. Se um médico ganha dinheiro, ele é picareta. O próprio é a médico gente. acha isso. O Ah, próprio não, médico, a classe, né? Não, a não. classe médica As acredita que classes o médico. que sofrem o preconceito, eu acho que são as classes mais preconceituosas com o próprio preconceito. Com Isso não tem certeza. jeito. Isso é inegável. Com certeza. E aí, nessa busca espiritual, vou chegar no Felipe. Eu fui no Método Destiny do Thiago Brunet, que também assim foi maravilhoso me conectar com os princípios milenares, os princípios bíblicos. E ao final do Método Destiny, o Thiago Brunet manda a gente fazer uma dinâmica de escrever uma carta para Deus. Agora que você vai viver conforme os princípios bíblicos milenares, pede para Deus o que que você quer do fundo do seu coração. Aí eu falei, escrevi, tá lá a carta. Deus, eu me sinto muito sozinha. Manda para mim um homem de Deus, uma pessoa para eu honrar, para eu respeitar, para eu caminhar junto nessa jornada. Eu escrevi isso. Não deu uma semana, Ricardo. Felipe Carneiro te adicionou no Instagram. Quem que é Felipe Carneiro? Eu só aceitei de volta porque eu tenho social selling, né? Então é muito fácil a pessoa me adicionar e aí o social selling ser acionado. Mas no dia que ele entrou na mentoria que eu estava, o Davidson me falou sobre ele. Ah, entrou um rapaz aqui na mentoria ontem, foi muito legal a conexão que eu tinha com ele, um cara muito espiritualizado, e ele ensina muitos urologistas, o nome dele é Felipe Carneiro. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, aí quando eu vi Felipe Carneiro, te adicionou. Aí eu segui de volta, e dali a gente começou a conversar e nunca mais parou. Na mesma semana que eu escrevi a carta, 2 meses depois, ele me pediu em casamento. E cá estamos, sócios de vida, unidos no mesmo propósito de salvar os médicos, levando também essa parte espiritual que é tão importante, né? Porque a maioria dos médicos nos buscam realmente para ganhar mais dinheiro. E essa é a principal isca, né? Realmente a pessoa vem para mudar de vida, melhorar, ganhar mais, ou trabalhar menos, né? Tá meio burnoutado. Só que isso, Ricardo, com o conhecimento que a gente tem, é muito fácil. Assim, ó, um pequeno Uhum. ajuste no modelo de negócio, a pessoa multiplica. Tanto que na reunião de vendas, as pessoas não acreditam quando eu falo, né? Ah, mês que vem você já vai dobrar esse faturamento. Eu sou a prova viva, né? Eu tirei do meu cheque especial e multipliquei o meu faturamento em 3 meses. Se tem uma ideia, agora no evento da nossa mentoria, a gente vai fazer a premiação Faturamento 10x, pessoas que multiplicaram por 10. Eu vou ter 7 mentorados que vão ganhar o prêmio. Que Faturamento 10. legal. E quantos mentorados vocês já tiveram? Vocês estão há A quanto tempo gente com. já mudou a carreira de mais de 170 médicos Ah, isso tudo, Natália, que legal! e hoje nós temos 111 médicos ativos. Quanto tempo vocês estão com a mentoria? 2 anos. Caramba, que legal! Crescimento absurdo, então. Absurdo, absurdo, absurdo. E pessoas E, estão. e- e- e tem mercado para crescer mais? O Nossa, céu é o limite? meu Deus, Ricardo, tem muita gente precisando de ajuda, as pessoas Não, estão. mas tudo bem, vocês dão conta? Essa é a pergunta. O grande diferencial nosso é a metodologia, né? Eu vejo muitas mentorias crescendo sem estrutura de crescimento. E eu desenvolvi metodologia. Sou professora. Qual é a minha fortaleza? Eu sou uma professora. Eu tenho capacidade de criar metodologia. Eu fiz isso a minha vida inteira. Então, eu peguei todo o conhecimento, escolhi os 3 pontos de ROI, os 3 pontos de Tá? retorno pelo investimento, o que mais vira a chave do médico, né? Captação, modelo de negócio e processo comercial. E estruturei esses 3 pontos de ROI, já estou treinando pessoas. Lógico, só a parte processual e técnica, sem a mentalidade e ambiência, não funciona, né? Então, por isso que aqui a gente tem a entrega nobre, que é a construção da mentalidade empreendedora e construção da identidade desse médico empresário. Mas na escola de empreendedorismo médico, a gente passa a metodologia e aspectos técnicos de empreendedorismo que são secundários.
que o mais importante são os três pilares da metodologia. Mas claro que principalmente depois que esse médico se desenvolve mais, né, já começa a escalar faturamento, ele começa a necessitar das outras ferramentas, né, de gestão, gestão financeira, CRM, jornada do paciente, experiência, mas isso é secundário, né? Vai fazer gestão Cara, do quê? mas você tá boa nisso, hein? Você dá aula bem, tu tá vendendo bem pra caramba. Ah, tu tá fera, hein? Eu, Tô craque, imagina uma caramba, hein? professora que vira vendedora. E a pessoa ainda tinha vergonha de dizer que era vendedora. Eu tenho orgulho, gente, de dizer que eu sou vendedora hoje. Eu vendi minha vida toda como professora, eu sou professora desde os 12 anos. O que é ser professor? É vender, vender uma ideia. Agora, a minha ideia tem um preço. Sim, Preço que eu paguei para chegar onde eu tô. não era precificado antes, né? Não era. Eu dava de graça, eu não sabia o meu valor. O meu valor estava atrelado aos meus títulos, às minhas credenciais. Agora eu sei o meu valor. E tá barato, viu? É a minha... Vamos para o ping-pong final para direcionar e para o desfecho. Episódio espetacular. Arrasou demais, amei. Tá muito, muito bom mesmo. Vamos lá. Papum, hein? Coisas que vêm na cabeça. Se quiser passar, passe. Tá bom. Um erro comum que médicos cometem no início de carreira. É, são três, né? Comprar aparelho, fazer obra e fazer outra pós-graduação, porque aquela primeira ele já viu que não ia dar certo. Habilidade que todo médico deveria desenvolver fora da técnica. Inteligência emocional. Boa, não esperava essa resposta, hein? A mais Gostei. importante. Algo que você precisou desconstruir em você mesmo. Que o meu valor estava dentro de mim, na minha essência, e não nos meus títulos. Você já deu a resposta dessa, então, livro que ajudou a mudar a tua mentalidade é esse mesmo? Não, nenhum livro. É a ambiência. Esquece livro, gente. Eu tava Já li botando a todo. Bíblia, pô. Eu tava botando a Bíblia, pô. Livro, coisa nenhuma, é só a Bíblia, espiritualidade, exatamente. Mas esses livros de vendas, esquece direto, as pessoas me perguntam no Instagram. Um livro que você. Cara, isso não vai mudar. A Pô, Bíblia, você tinha me dado a resposta, você tá cortando a minha resposta. Eu falei, poxa vida. Então ela tá me desculpa. desmoralizando no meu episódio, pô. Não, desculpa, desculpa. É porque quando você falou assim, um livro, Tô eu lembrei brincando, das tô perguntas brincando. que me fazem no Instagram. Me indica um livro de vendas. Cara, isso não vai mudar a tua mentalidade. Se um livro de vendas mudasse o teu jogo, era só ler um livro de vendas. É Tava todo mundo verdade. rico. O que que significa para você cuidar de quem cuida? Reconectar o médico com o propósito dele, aquilo que fez ele marcar o X no dia do vestibular. Fazer ele resgatar esse brilho no olho. Duas perguntas para a gente ficar. A última aqui do ping-pong é conselho direto para médico que está cansado, exausto, mas ainda ama a profissão. Pode continuar amando a profissão. Você precisa de luz. Luz é a visão. Luz é a visão. Você precisa ter uma luz, porque você vai caminhar, você vai tropeçar. Caminhar no escuro, você vai tropeçar. Você precisa de uma luz. A luz é o conhecimento que a gente não acessou. O que está te limitando de chegar onde você quer é o conhecimento que você não acessou ainda. Quando você acessa esse conhecimento, não tem mais limites para o seu crescimento. Vai ser só a sua mentalidade e as referências que você tem. Pergunta mais importante do nosso episódio, que você queria responder, me dar spoiler no início. O que que é o sucesso para a doutora Natália? Ser livre. Sabe, Arrasou, doutora Natália! Amei! sabe o que eu mais gosto de falar hoje? Eu, com todas as minhas credenciais, quando me perguntam as minhas afiliações, não, eu sou livre. Uhum. Sou CEO da minha própria carreira. Não Legal. depender. Muito legal, Natália. Parabéns. De verdade. Muito bacana. Tomara que você continue aí muito nessa garra aí, nessa luta. Quero muito conversar com o seu digníssimo para conectar essas histórias de vocês aí no ponto de vista dele. Então vamos aí alinhar a agenda para fazer um episódio com ele também. Obrigado de verdade, parabéns. Onde é que o pessoal te acha? Onde é que acha a mentoria? Fala aí tuas redes, teus links, teus contatos. @natalia.f.carneiro e 360doctor.com.br.
Natália, obrigado, de verdade. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado aí pela disponibilidade, tá? Espero aí que a gente consiga tocar muitos médicos e que você consiga ajudar muitos deles aí a encontrar a sua luz, encontrar a sua verdade. Continue aí nesse caminho. É, até a próxima. A gente se esbarra mais por aí, com certeza. Obrigada, Ricardo. Foi uma honra. Eu quero falar disso até eu morrer, porque ter acessado essa mentalidade mudou a minha vida, mudou gerações, mudou a forma como eu crio meus filhos. E eu quero mudar a vida de muita gente ainda. Já faz muito tempo que eu não trabalho, muito tempo não, pouco tempo, né? Alguns, acho que um ano e pouco, que eu não trabalho mais por dinheiro, né? Então, o que faz eu levantar todo dia da minha cama, trabalhar até tarde, trabalhar de sábado, domingo, 11 horas da noite, é realmente trazer luz para a vida das pessoas, curar quem cura, né? Tirar esses médicos do burnout, mostrar que existe um outro caminho. Eu dava tudo para ter tido acesso a esse conhecimento aos 25 anos. Mas Deus não quis que fosse assim, e agora eu vou usar a minha história para conectar com quem ainda está nessa cegueira. Arrasou. Podia ter terminado melhor, tá? Pessoal, ó, fiquem com Deus. Jesus acompanhe vocês. Até Amém. terça-feira que vem. Fomos.